Bem, muito boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, graças a Uma Deus, semana, de graças a estudo. Deus, vencendo, né, de estudo. A gente vai fazer uma leitura inicial do livro Fonte Viva, capítulo 7, pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis, Jesus. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante e nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, e nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, vamos nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, nos amparam com certeza, os amigos do Centro Espírita Francisco de Assis, os nossos mentores individuais, os mentores deste trabalho. Pedimos, Senhor, que esse amparo possa vir essa noite, que nossas mentes possam estar equilibradas, sintonizadas com o plano maior, para que o nosso estudo seja de bom proveito, mas que principalmente não fiquemos só a falar, mas que possamos render frutos e cada vez mais estejamos conectados com as nossas questões, com tudo aquilo que nos for fornecido, com toda a oportunidade de trabalho que nos aparecer, que possamos, Senhor, ser fiéis medianeiros desse teu evangelho de amor e de carinho. Que Jesus, nosso divino e amado Mestre, possa nos envolver, nos incluir, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? Hoje nós estamos, mais uma vez, com o estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, o miudinho, né? Baseado no estudo do miudinho de Uberaba, do Aloysio Elias. O Aloysio iniciou falando, né, dos desafios, né? Porque eles estão muito no início lá da pandemia, quando ele gravou, e que muitos religiosos, né, algumas pessoas falam muito, né, Jesus vai voltar, Jesus voltou, vai voltar. E aí, muito no princípio da pandemia se falou um pouco isso, né, que a pandemia era uma forma, né, de Jesus estar voltando com a prova, né, que o mestre, o que ele faz? É um professor, ele já trouxe a lição, ele não tem por que voltar, porque ele já veio, já trouxe a lição, e o que ele está trazendo agora para nós? A prova, né? Ele está com uma prova na mão para que a gente possa aplicar essa prova. E é através dessa prova que vai ter, a gente vai saber qual é o nível do nosso conhecimento, né? É pelo teste, né, que ele vai saber o grau de amadurecimento desse discípulo. Então, como nós estamos reagindo de forma geral, não só a pandemia, mas em tudo que acontece nas nossas vidas, né? É a hora do que a gente chama de testemunho, né? E a gente está estudando, então, a parábola do semeador, que está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e hoje a gente está mais para o final, que está no penúltimo versículo, que é o versículo 8, que diz o seguinte: outra parte caiu sobre a terra boa e dava frutos, uma 100, outra 60 e outra 30. Mateus capítulo 13, versículo 8. Então, a gente resumindo, né, o que a parábola vai nos trazer, é um semeador que saiu, né, que se propôs a sair para espalhar a semente da Boa Nova, e essa semeadura não acontece só pela palavra falada, pela palavra escrita, mas também através do exemplo, né, que a gente já vem falando isso já de outras vezes. E essa semente, o que é? É a ideia cristã, que vai chegar através de quê? Através da palavra de uma pessoa, mas principalmente da experiência de alguém, né?
Aí a experiência viva de alguém, ela caiu num solo, né? Que é esse solo que é o terreno da alma, do sentimento, que aí esse solo vai ser receptivo ou não, depende de onde essa semente cair. Então, na primeira parte da parábola, Jesus falou dos solos, né? Que seriam os corações espirituais, que ainda não são muito receptivos à ideia cristã. Aí ele pode ser o solo, ele pode ser, inclusive, ele falou, né? Não necessariamente uma pessoa que não tem a religião. Às vezes, uma pessoa muito religiosa, que se diz religiosa, né? Frequenta um templo, uma igreja, um centro, ou qualquer templo que seja, mas a semente não consegue penetrar. E a gente estudou dois casos. Primeiro, quando o solo era raso, né, superficial, e aí nesse solo raso vai ter mais pedra do que terra, e que é o coração com sentimento, tem sentimento, né, que todo coração, ele fala, todo coração tem sentimento, mas tem sentimento que é melhor trabalhado e tem sentimento que não é tão bem trabalhado, né, que não é tão estimulado. E já tem aquele sentimento que transborda, né? E normalmente as pessoas que usam mais o cérebro, são mais assim, objetivas, que calculam mais a vida do que sentem, elas terão esse solo mais difícil para semear. Porque elas tentam até, né? Existe até essa tentativa de assimilar o evangelho, mas elas querem assimilar pelo cérebro. E o evangelho não se assimila pelo cérebro, né? O evangelho se assimila pelo sentimento, pela emoção do coração. Aí depois nós estudamos as pessoas que têm um solo capaz de acolher a semente, né? E às vezes, mas até tem sentimento até demais. Por quê? Porque é o que vai crescer, além de crescer a semente, crescem coisas ruins, que é o terreno cheio de espinhos, que é o ressentimento, e a gente falou até bem do melindre, né? Foi na anterior. São pessoas muito sensíveis, né? Que qualquer coisinha se ofende, fica magoada, que vão ter dificuldade de acompanhar, porque muitas vezes a semente pode chegar em forma, a pessoa pode te criticar, te puxar a orelha, falar alguma coisa que você fez errado. E a pessoa, para uma pessoa assim que está mais, né, mais tempo, que tem mais conhecimento, e aí a pessoa não aceita, né? O orgulho faz com que ela não essa sensibilidade exagerada dela vai fazer ela ficar melindrada, magoada, e ela até começa a brotar, mas os espinhos do ressentimento acabam abafando. Hoje a gente vai ver justamente o contrário. A gente vai ver uma terra boa, né? Não é rasa, tem profundidade, né? E também não tem espinhos. É a terra que está muito adequada. Teoricamente, não tem nada de errado com a terra, né? E a semente é boa. Aí ele pergunta, né? Tá tudo perfeito. A terra é boa, a semente é boa, né? E ela vai dar frutos. Até aí tudo bem. Só que depois Jesus vai falar que tipo de frutos que vai dar, né? Que quantidade, que qualidade. Que vai ser 100, 60 ou 30, né? E aí o que está errado, né? Que ele pergunta, o que está errado aí? Se a semente é boa, se a terra é boa, houve algum problema, Acho que né? tem a falha. Tem onde está a falha? A falha está na forma, né? De semear. Ele dá o exemplo do milho, né? Que um milho pode dar, um pé de milho, né? Dá 4 espigas, né? No máximo, né? Um bom pé de milho dá 4 espigas. Um outro pode dar 2, e um ruinzinho, assim, que rendeu pouco, dá uma só, né? Então, aí a falha é alguma falha no cultivo, né? Porque tem aquele protocolo, né? Que a gente não presta atenção. A gente acha que é só falar, né? Ou falar, ou sei lá, impor, né? Principalmente impor, né? A gente quer impor ao outro alguma situação que ela não consegue frutificar, por quê? Porque aí ele fala que 100 é o padrão. É o que tinha que todas darem, porque estava tudo certinho. Mas por que não dá? Né? Porque o processo, né, não foi padrão. Aí ele vai lá para o Jesus no Lar, capítulo 45, imperativo da ação. Quer ler aí? Ele é bem grande, né? Aí os discípulos perguntando para Jesus, né?
como é que seria a preparação para o reino divino, né? Aí Filipe falou que o ideal seria o quê? A meditação. O Tiago, aí fala que para se alcançar o reino, seria o retiro espiritual, né? Com uma zona assim, inacessível ao pecado. João falou do aspecto da adoração constante, né? Com abandono do trabalho. E Bartolomeu é o jejum constante, abolindo, né, as questões do convívio e tudo. E interessante que nessas passagens, o Aloysio até fala isso, né? Que Jesus, ele só abria a boca, né? Só falava no final, né? No final. E ficava todo mundo esperando o que ele ia falar, né? Ele deixava todo mundo falar, né? E depois que ele complementava. Não, e ele faz assim, todo mundo fala, aí ele faz um grande silêncio, ele faz um grande silêncio, porque dá tempo das pessoas meditarem sobre aquilo que foi falado, provocando, né, eles a pensar. Aí ele fala assim, bom, será que fulano falou? Será que fulano falou que está certo? Quem será que está certo nessa história? Que havia até uma disputa mesmo, né, entre eles, e quem estaria certo. E aí, quando ele fala, todo mundo fica quietinho, né? Porque aí ele completa, né, a situação. Aí ele pergunta para Bartolomeu, né? Qual a terra que se enche de mato? Que é outra coisa que Jesus faz, né? Ele nunca dá a resposta pronta. Nesse livro ele faz muito isso. Ele sempre faz outra pergunta. Da sua pergunta, ele faz outra. E geralmente relacionada a algo que você conheça, que você entenda, que aí no caso ele vai perguntar de peixe, porque eles são pescadores, né? Tudo que ele vai perguntar tem a ver com o dia a dia deles, para que eles tenham com a realidade deles, porque eles têm esse conhecimento, e aí eles vão saber, né? Qual que é o procedimento, né? E muito sugestivo aqui, que a gente tem que pensar muito, né? É o quanto a gente é bagulhento, né? E Jesus, o tempo todo das lições dele, o quanto que ele usa a questão do silêncio, né? Para dar tempo de que cada um volte para si, né? E descubra em si mesmo a resposta. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu acho que a gente faz barulho demais o tempo todo. Às vezes a gente até pergunta, questiona o outro, mas como você tem pressa, né, é uma coisa que Jesus realmente não tem com a gente, a questão da pressa, né? A gente sai atropelando tudo, e ele não. Até faz a pergunta, mas já dá a resposta, né? Já dá a resposta. O outro pensar para responder. E isso é uma questão muito séria, né? Aí ele pergunta para Bartolomeu, né? Qual a terra que se enche de mato? Então, o que ele fala? A terra boa, desprezada. Então, foi aquela terra que foi negligenciada, né, pelo cultivador. Para Pedro, ele pergunta da água, né? Para Pedro, ele pergunta da água. Que água que tem um cheiro ruim? Água parada. Para o Tiago, ele pergunta qual que é o peixe que flutua? É o morto. Né? Aí Tadeu é que ele pergunta a questão da... Não, para o Tadeu que vai perguntar a túnica que se converte em linho de traça, que é a que não é usada. Então, na realidade, o que a gente percebe assim, através das respostas, né, que os discípulos vão dando? Que tudo que foi negligenciado, né, pelo cultivador, né? Eu achei interessante ele falar que a serpente, onde as serpentes e os lobos se escondem, nos lugares em ruína e abandonados. Né? Quer dizer, serpente a gente sabe que tem um significado, né? E depois ele entra na questão do templo, né? Que o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém, né? Então, o que o templo está fazendo por elas? Né? Qual seria esse objetivo? Quais as necessidades afetivas de cada um que estão ali, né? Porque adianta você só ficar num aspecto de adoração? Não, você tem que buscar o quê? Ser um bom cultivador, né, para realmente dar fruto. Eu estava vendo até um trabalho essa semana que fala muito da questão assim, o quanto que a gente é responsável se a gente mata a esperança de alguém.
Porque, às vezes, na casa espírita, a gente tem esse papel de entrar, aí você vai, e até aquilo que a gente estava conversando essa semana, né, Rita? Como que seria a volta? Que às vezes uma pessoa entra lá para assistir a palestra, você não preocupa em saber o nome dela, quais as necessidades, né? E o quanto que a gente está nesse processo ainda de adoração, esquecendo que tem uma coisa muito mais além. E que, às vezes, aquele momento que Deus encaminhou aquela pessoa ali, vai ser o momento realmente para você trabalhar essa questão do solo, né? E fazer o cultivo necessário para que aquela terra, que é boa, porque a terra, na realidade, é boa, porque todos nós temos o potencial divino em nós, mas para que ela realmente seja capaz de produzir, né, os frutos necessários. Então, quanto que a gente falha nisso, né? Fiquei pensando nisso muito. E às vezes perde, né? Perde muito, perde um trabalhador, perde em escola também, né? Na evangelização, se você não tiver uma atenção de ver uma criança, qual é o potencial dela, né? Você perde, né? Um talento, chance, né? Você perde um talento, né? Que podia ser muito valoroso. E as trevas estão prontas para abraçar, né? Então, às vezes, mais eficazes do que a gente na semeadura. Do mesmo que do mesmo jeito que a gente semeia, tenta semear alguém, existe aqueles que estão tentando semear e às vezes são mais eficientes do que nós. E ele fala que a gente tem que fazer isso, propagar a verdade salvadora através do pensamento, das palavras, das obras, da própria vida, né? É o testemunho do exemplo. Então, o protocolo do cultivo é justamente isso, quando você consegue fazer tudo isso. Praticar a lei, amar servindo e servir amando. Que é o grande desafio, porque, na realidade, assim, a gente às vezes tem até a questão do amor que a gente acha, né, que já está com uma simpatia assim, em relação ao outro, mas quando fala assim, amar servindo, é porque a gente tem que fazer isso sem esperar a troca, né? Sem esperar a recompensa. E o tempo todo a gente, às vezes, está tentando fazer, mas faz da maneira errada, não seguindo esse protocolo. Porque o protocolo primeiro é do exemplo. Se eu consigo fazer o exemplo na minha vida, e o outro olhando para mim, ele vai ser capaz de ter um espelho do padrão de Jesus, aí a coisa vai fluir melhor. Só que a gente está igual os fariseus, né? Isso que a gente vem estudando o tempo todo, a questão da hipocrisia. Que às vezes a gente está indo aos templos, né? Num processo de adoração, aí eu fico extasiada com a doutrina, achando que a doutrina está ali, que é maravilhosa, e acreditando na reencarnação. Como o que fala que meditar, que eu faço com a dor? Meditar no alto da montanha sozinha é fácil. Né? O problema é você ter esse para que você medita? Para se equilibrar. E você manter esse equilíbrio aonde? Né? Floresça onde você for plantado, né? Tá. O duro é florescer, né? E frutificar ainda, né? Que é o caso aqui, né? Terminou de ler, não, né? Tem alguma coisa aqui ainda, né? Eu acho que eu falei tudo. Eu fui riscando aqui, que eu tô... Aí depois ele vai no ideal espírita também, né? Que é o título do capítulo é 100 por 1. Aí ele fala, olha, ócio em qualquer parte constitui esbanjamento. Tudo vibra em perpétua movimentação, sem vácuo ou inércia nas substâncias das coisas. O corpo humano e o corpo espiritual são construções divinas, a se estruturarem sobre forças que se combinam e trabalham constantemente em dinamismo santificante. Sejamos, por nossa vez, peças atuantes do Evangelho vivo, demonstrando que o serviço é condição de saúde eterna. Aí ele está falando, mas Evangelho vivo? O que é isso, né? Tem Evangelho morto? Então, o que é o Evangelho morto? Né? É aquele que só está ali no livro, né?
na medida que você não pratica, né? Esculpe por onde passes o rastro luminoso do entendimento. Edifica o bem, seja escutando o riso dos felizes ou assinalando o soluço dos companheiros desditosos, criando rendimento nos tesouros imperecíveis da alma. Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz, para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Conserva por medalhas de mérito os calos nas mãos, que abençoam servindo, a fadiga nos músculos, que auxiliam com entusiasmo, o suor na fronte, que colabora pela felicidade de todos, e os rasgões que te recordam as feridas encontradas no cumprimento de austeras obrigações. Oremos na atividade construtiva que não descansa. Cantemos ao ritmo da perseverança feliz. Respiremos no hausto da solidariedade sem mestra. A caridade converte o sacrifício em deleite, o cansaço em repouso, o sofrimento em euforia. Ar puro desfaz as emanações malsãs, água límpida dissolve os detritos da sombra. Sol matinal dissipa as trevas. Mãos vazias ou cabeça desocupada denunciam um coração ocioso. Ser companheiro de aurora, despertando junto com o dia nas obras de paciência e bondade, sustento e elevação. A seara do Senhor no solo infatigável do tempo guarda as riquezas inexploradas e filhões opulentos. Aquele que grava uma página edificante, semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece um apontamento confortador, entretece uma palestra nobre ou estende uma dádiva, recolherá 100 por 1 todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a vida para a alegria sem fim. Então, assim, a gente precisa realmente ser um evangelho lindo, vivo, né? E a seara, ela guarda riquezas assim, inesperadas, né? Agora, o rendimento da colheita, que eu achei muito interessante que ele foi fazendo, né? Se você apenas faz uma página edificante, aí você vai, é 1, né, por 100. O bom exemplo, 5, né, que seria 5. Quando você educa uma criança, você já está produzindo mais, 10, né? Inclusive, acho que tem, eu não sei onde que está, não, mas tem um texto no plano espiritual que é tipo assim, a hora de quem, no plano espiritual mesmo, a hora do evangelizador, de quem lida, quem trabalha com crianças no plano espiritual, ela é igual uma hora noturna aqui. Ela não vale uma hora só. Né? Por exemplo, como a pessoa trabalha de noite, eu acho que é 20% mais coisa, o bônus hora de quem trabalha com crianças é maior. Porque a questão da evangelização é um mérito, né? Então, é o que ele fala, que aí vai dar 10, né? Ele fala em 10 espigas quando a pessoa educa uma criança. Um bom conselho também seria Aí ele fala, laborando com a vida para uma alegria sem fim, fazendo tudo isso junto, você vai fazer o quê? É o 100 por 1. É o que é difícil de fazer, mas não é impossível. A gente realmente pode chegar a isso, né? Porque a gente acha que é só falar e dar o conhecimento, né? E aí já está resolvido. Aí não, isso aí é só uma parte, né? Não é que não seja importante, não é que não daria aqui, né, que ele fala. Não, a gente, é lógico que as palestras, os estudos, os livros, tudo isso é uma ferramenta, né, para você trabalhar. Mas é preciso que tenha mais do que isso, né? Porque senão, se você não dá o exemplo, a pessoa vai falar assim, mas o que adianta ele saber? Ele sabe, mas não faz, né? É aquilo que a palestra que eu assisti fala. Quando você faz isso, você está sendo prejudicial, porque você passa uma imagem, né, que a pessoa está acreditando que o seu potencial magnético, quando você alia tudo isso, é muito maior.
Por que todo mundo se encantava com Jesus? Porque só de aproximar ele conseguia irradiar tudo isso. Agora o nosso discurso é um, a nossa ação é outra. Então é sério, né? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar muito, né? O que a gente... Quais as sementes, né, que eu realmente estou... Qual que é a autocrítica que a gente tem que fazer o tempo todo nesse sentido. Verdade. Aí vai lá para o livro Passos da Vida, capítulo 24, em ação evangélica. Aí ele lê, se a terra deve ser livre para criar toda espécie de erva daninha que lhe reporte no seio, todas as técnicas da agricultura se ergueriam em vão. Quer dizer, se for só para jogar semente, né? E largar ela lá, para que ia ter faculdade de agronomia, se não tivesse mais nada para fazer, né? Não tem mais nenhum serviço, acabou, né? É só, tipo assim, você leva uma criança na evangelização, mas você não vai, né? Uma pessoa que vai na evangelização, quer dizer, leva a criança na evangelização, ela tem que estar lá ao mesmo tempo assistindo uma palestra. Se você leva o seu filho na igreja, tem que ir junto, você não pode largar uma pessoa católica, por exemplo, vai lá e manda a criança no catecismo, mas depois ela não vai à missa. Isso não é, né? Isso é jogar uma semente de qualquer maneira, né? E aí ele dá um exemplo interessante, que, por exemplo, a semana tem 148 horas, mas a criança passa com o evangelizador 1 hora só, né? Então, e mais 5 horas que ela passa na escola por dia, né? Quer dizer, o maior tempo dela é com a família, né? Então é ali que tem que ter o exemplo, a vivência em casa, né? Para que ela possa fazer essa frutificação de 100 por 1. Aí não adianta você ficar obrigando, por exemplo, eu obriguei meu filho a fazer o evangelho no lar, eu obriguei ele no centro, mas se você não deu um exemplo em casa, se você não aquilo não adubou, não rigou, não podou, irrigou, não deu limite, né? Não cuidou, não vai aí, produzir, né? E também é que você não pode, a gente tem, eu acho um pouco complicado, pelo menos antigamente, né? Agora nem tanto, os pais tinham essa ideia de mostrar um tipo de perfeição para os filhos, né? E também não é o caso, né? Só você mostrar para o seu filho que você vem tentando fazer o que é melhor, né? Como está lá no Evangelho do Ser Perfeito, né? Se conhece o Espírito O é pelo verdadeiro esforço esforço que que faz ele para faz domar, para né? domar a ascendência, né? Aí ele continua, assim também nós em ação evangélica. O Senhor não nos chamou para exercer o papel de censores de sua obra, né? Então, se você semeou, deu 30 ou deu 20, ou não é você que vai julgar, né? E dizer não, eu fiz tudo certo, a terra era boa, a semente era boa, por que deu 30? E aí você também ficar julgando, né? A gente faz isso muito com os filhos, né? Ele dá o exemplo dos filhos, né? Eu não, aí humilha, né? Porque o outro não frutificou o que você esperava, ou então desiste, né? Fala, não tenho responsabilidade nisso, porque larga para lá, né? Desiste, né? Mas não, a gente tem que insistir, né? Para que a semeadura seja completa. Se lhe aceitaste o convite para colaborar na seara de amor e luz do reino de Deus, recorda que fomos engajados com a permissão dele nas fileiras do bem, para compreender e abençoar, trabalhar e servir, né? Quer dizer, o Emmanuel está falando que ele fala aqui, ó, ele está dizendo como é que é o programa, o que você tem que fazer, qual que é a técnica, né? Compreender, ele vai explicar cada questão, né? Compreender. Compreender é enxergar as limitações e o potencial do outro. O bom agricultor é aquele que conhece, né, o limite do lugar que ele está semeando, o limite da planta, mas ele sabe também o potencial dessa planta e o que ela é capaz de produzir. Então, você precisa compreender seu filho dentro das suas possibilidades, que são diferentes. Aí você não vai pedir de um filho o que você esperava de outro. Cada um tem as suas características, né? E as suas crenças, seus valores, que muitas vezes é coisa de outra encarnação mesmo. Você não tem muita...
muito assim para interferir, né? Qual a sua fraqueza, qual a sua qualidade, que pode ser, vamos dizer, não pode ser indiferente a ele, né? Também tem que estar próximo para ficar de olho, né? Você tem que estar, não deve ser você se é plantar a semente e largar para lá, né? É o que ele está falando. Aí, por exemplo, abençoar. Abençoar é desejar o bem, né? Parar de rogar praga. Quando a gente acha que o outro está caminhando por um caminho que a gente está errado para o nosso ver, ao nosso ver, né? A gente fala, ah, não, né? Que você vai ver o que vai dar a sua vida, né? Então, o melhor sempre é nunca praguejar, é abençoar, mesmo que você ache que está indo errado. Porque também, de qualquer maneira, vai ser também um aprendizado, né? Vai acabar dando certo de qualquer jeito, vai acabar bem, né? Porque vai trazer, de qualquer maneira, traz um aprendizado e um crescimento. E depois, por fim, trabalhar e servir, né? Ou seja, você se movimentar, não para você aparecer, não para você se engrandecer, mas pela felicidade do outro, mas sem esperar nada em troca, que é o trabalhar, senão você só trabalha. É trabalhar e servir, né? Por isso que o Emmanuel coloca dessa forma. Se você trabalha, produz, realiza, mas se você quer algo em troca, não foi necessariamente servir. Servir é quando vai sem a menor exigência, quando você faz e não exige um retorno, uma volta disso, né? Aí ele diz assim, por exemplo, dá um exemplo. Se você deu um livro, se você fez uma palestra, se você ajudou a fazer o culto, ou ensinou a fazer o culto, indicou um estudo de alguém, né? Se você compreendeu, se você abençoou essa pessoa, se você trabalhou e serviu essa pessoa, né? Aí vai tal, e se ela der, se mesmo tudo isso ela fez, você fez a sua parte, ela só deu 30%, né? Ou 60%, mas dependendo de você, tudo que você fez, você fez o que podia. Ela talvez não tenha dado 100 por 1, mas foi feito o que era preciso fazer. Importante que cada um faça a sua parte, né? Mais alguma coisa desse pedaço? Não, acho que você falou tudo direito. Eu tinha, pelo menos que eu notei aqui, tá lá. Aí ele vai na bênção de paz, né? Uhum. Na seara evangélica, que é uma frase de Paulo, né, aos Coríntios, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Às vezes fugimos ao serviço evangelho, justificando a omissão com defeito que ainda nos caracterizam. Evitemos escapatórias diante da construção do bem que é dever nosso. A obra de evangelização, e notadamente a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina, é a oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. E nós, meditando o exemplo, né, de Paulo, né, que ele fala, quando ele fala, né, ai de mim se não pregar o evangelho, podemos reconhecer que, se não aproveitarmos os recursos de trabalho que o Espiritismo nos oferece, permaneceremos na inferioridade em que temos vivido até hoje, se não descambarmos para a coisa pior. Então, é a responsabilidade que a gente tem, né, de realmente fazer o melhor, né, que nos compete. A respeito dessa leitura, eu achei também aqui, no Livro da Esperança, que fala, é o estudo íntimo, né, que é a questão da autocrítica que a gente tem que fazer no sentido assim, né, de aproveitar o que a doutrina tem nos oferecido para trabalhar dentro dos princípios cristãos que ela clareia com tanto entendimento para nós, né. Aí fala assim, ó, mera obrigação analisar os nossos atos, examinar a consciência, meditar, discernir. Entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade. A gente, quando fica paralisado na culpa e no medo, a gente não caminha. Então, ter certeza que a gente está fazendo a parte, mas fazer como Santo Agostinho, lá, né, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos.
é um trabalho que tem que ser contínuo, todo dia. Você Ter fé para e para confiança, né? pensar Manter a fé e a confiança, né? e para analisar se você fez alguma coisa que prejudicou, se você teria alguma coisa do que se envergonhar, se existem situações em você que ainda continuam inconfessáveis. Isso aí a gente tem que fazer sempre, né? Então, ó, entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade constantes para retificar-nos sempre, adestrando infatigável paciência, até mesmo para conosco, nas provações que nos corrijam ou humilhem, agradecendo-as por lições. Muitas vezes perguntamos por que temos sido convocados à obra do Evangelho, se por enquanto somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à terra para reabilitar os sãos. Olha que lindo, né? Críticos do mundo indagarão igualmente que diferença fazem para nós as teorias de cura espiritual e as diligências pela sublimação íntima, se estamos estropiados da alma, tanto agora quanto ontem. Podemos, entanto, responder, esperançosos e otimistas, que há muita diferença de vez que no passado éramos doentes e insensatos, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas. Então, é aquilo, esse desculpismo, esse comodismo de achar assim, que a gente não está pronto e que não pode fazer, não. A gente tem que entender assim. Aquela leitura do Márcio que nós estamos semana passada, né? Era doente e insensato, mas agora a nossa obrigação é caminhar no sentido dessas mudanças mesmo. Muito bonito. Evitemos escapatórias diante da construção do bem, que é dever nosso, né? Aqui no livro Alma e Coração, tem um capítulo que chama Dar e Fazer. Se deixas o coração naquilo que dás e fazes, realmente ninguém poderá prever os celeiros de bênçãos que te advirão de semelhante atitude. Liquidarás o problema do companheiro em dificuldades materiais. No entanto, se o abraças por irmão verdadeiro, auxiliar-lhes o espírito a desvencilhar-se das ideias de penúria e natividade, impelindo-o a tomar posição no trabalho digno. Quer dizer, não é só materialmente que você ajuda, né? Desse ponto de recuperação, seguirá ele para a frente, com a tua bênção de fraternidade. E pessoa alguma avaliará os frutos de progresso e alegria que os outros recolherão do teu concurso inicial. Então, quer dizer, uma coisa que vai em cadeia, né? Você ajuda ele de uma forma, ele vai frutificar, e aí ele vai além, né? Vai. Visitarás o doente, emocionando-o com a tua prova de apreço. Entretanto, se o acolhes no íntimo, na condição de um ente querido, libertá-las-ás das ideias de desânimo e abandono, restituindo-lhe a paz da alma. Deste marco de reajuste, avançará ele caminho adiante, e ainda quando continue assaltado por moléstia difícil, não conseguirás calcular os frutos de paciência e conformidade que os outros recolherão do teu gesto afetivo. Então, aqui ele está falando disso, né? Que quando você dá e faz, ele vai dando outros exemplos aqui. Que tudo que você faz vai fazer bem para o outro, mas dali adiante também vai ter alguma coisa, né? Em suma, é importante tudo o que dá e fazes no auxílio ao próximo. Todavia, é sempre mais importante para os outros e a favor de ti mesmo a maneira como dás isso ou fazes aquilo, de vez que todo benefício sem amor é comparável ao poço raso, cujas águas de ontem secam hoje
por falta de vida e circulação. Então, se você fala assim, se você vai por obrigação fazer qualquer coisa, por exemplo, né, você vai no hospital, dá o passe, ou igual a gente vai no asilo, às vezes, vou dar um passe. Aí dá o passe e vai embora, né? Mas não faz um carinho, não conversa, aquilo fica, né? Fica como uma coisa só fria, sem muito conteúdo, né? Não que não tenha efeito, mas não vai ter todo o efeito, é o que a lição de hoje diz, né? O que você pode fazer, né? Como a lição do samaritano, ele podia ter só parado ali e limpado as feridas. Mas ele fez o quê? Ele fez todo o bem que era possível. Essa que é a grande lição do samaritano, né? Ele não só parou, porque uns nem pararam. Ele já fez mais, né, que os outros, porque ele parou e limpou as feridas. Mas ele podia ter deixado ele lá. Mas não, ele pôs, né, ele colocou no cavalo, ele levou até a hospedaria, pagou, né, até que todo o processo fosse, ele acompanhou todo o processo. Então, acho que é isso que a gente tem que entender, que aí é o 100%. Porque se você faz só uma parte e não acompanha, né, não vai até o final, você não vai ver o resultado, né, vai ficar pelo caminho, né? O livro Opinião Espírita tem uma lição também que fala assim, semeia, semeia. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos ao pé dos outros, que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa lançada ao desvalimento. É aí que todos os parasitos geradores da inércia se instalam, absorventes. Terras abandonadas, terras órfãs. Criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados, muita vez, te buscam fronteiriços. Descerram-te a visão na fadiga dos pais que adoram e manifesta, suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinza, no problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando para que não lhes veja os detritos da angústia. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre sombras. Trazes consigo o dom de espazir o consolo, podes pronunciar a palavra de bênção, consegue derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afiando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largastes. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Lindo, né, essa leitura? Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo, semeia, semeia. E ele dá o exemplo, né, que você pode semear, às vezes, de uma forma tão simples, né, não é tão complicado. E, às vezes, ele fala dos animais, né, que, às vezes, porque isso existe muito, né? Pessoas que, por exemplo, treinam animal, ao contrário, né, falando. Tem pessoas que treinam animal para luta, que treinam animal para briga, né? E o animal, a gente percebe o tratamento que você dá para ele, da forma que você lida com ele é mais sereno ou mais bravo mesmo, né? Você não pode incitar o animal, né? É um grande compromisso que a gente tem. Ele dá o exemplo lá do livro dele.
há 50 anos, os 50 anos depois, né? No capítulo que é o Horto, né, de Célia, que ela conta que ali ela ainda tá como irmão Marinho, né? Ele não sabe que ela é a Célia. Que ela começa a falar de evangelho para as crianças, e as crianças, e aí os animais, né, as ovelhas, os bodes, os cabritinhos ficam pertinho, e antes do evangelho eles brigavam muito. E depois que ela começa a fazer o evangelho com as crianças, falar do evangelho ali, os bodes se acalmaram, pararam de bater, os bodes mais velhos pararam de bater nos cabritinhos, né? Então a gente tem que pensar nisso, que às vezes a gente acha que são muitas coisas, mas um comportamento seu, às vezes até você está num lugar onde você vê que o ambiente não está bom, você começa a ter pensamentos melhores, você começa a vibrar de forma mais positiva, você consegue. Ele deu o exemplo do hospital também, né? Que uma pessoa, que ele estava fazendo uma oração lá com alguém que foi fazer oração no hospital que ele estava internado, e o enfermeiro que estava fazendo o procedimento perto ficou fazendo hora para escutar. E aí eu lembrei que lá no asilo também acontece muito isso, né? A gente faz o culto todos os dias, e a hora que a gente está rezando, os funcionários ficam passando ali, às vezes estão trabalhando, dá uma paradinha, a gente vê que faz sensibilizando eles também, né? Então é uma coisa assim boba, né? Não é uma coisa assim, mas é uma semeadura, né? Ali você tem que só ficar mais atento para depois eles perceberem, né? Isso tudo vai envolvendo, né? O evangelho é uma coisa que vai entrando, né? É como se tivesse uma fendinha e ele fosse entrando ali e fosse ficando, né? Agora, se ele vai render 30, 60, né? Ele fala assim, se a semeadura acontece de forma involuntária, a produção vai depender de como eu me relaciono com o evangelho, né? Às vezes uma pessoa vai ouvir um dia você falar do evangelho, e outro dia pode ser que você não esteja num momento tão bom. Isso tudo vai fazer diferença de como o que você colocou vai render no coração dela. Olha, muita responsabilidade, né, da gente com isso. O Caminho, Verdade e Vida tem uma lição também, capítulo 117, chama Terra Proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessantemente na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Então, os benefícios divinos, gente, olha a frase que Emmanuel fala, né? Eles chovem diariamente do céu, né? É só a gente estar atento para percebê-los, né? Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção, misericórdia, estende-se a todos, indistintamente. Mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Então é isso que a gente está falando, né? Uns vão numa época, outros em outros, né? Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo,
e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte à esperança do horticultor. Então é isso, né? Tá, o nosso coração está aí disponível, falar que a gente não tem amparo, porque Deus está aí o tempo todo dando tudo para a gente que a gente precisa, né? Chovem bênçãos para a gente todos os dias, é só a gente estar atento, né, para aproveitar. Agora, disponível, né? Disponível para receber todas essas dádivas. E ter muito em mente, acreditando o quê? Que nenhuma. A gente tem que aprender com a natureza, né? Tudo na natureza se renova, mas sempre existe um processo também de, né, de retificação, de ferimento, para que a coisa realmente flua. Facilidades a gente não vai ter, não do jeito que a gente quer. O livro da Mediunidade fala muito isso, né? Que o tempo todo nós estamos influenciando e sendo influenciados. Então, o tempo todo nós semeamos e estamos sendo semeados. E aí depende do quê? Da nossa sintonia, do que a gente está, em que está interessando a gente. E esse nosso compromisso, né? De estar fazendo da melhor forma possível. E tendo compreensão em relação ao outro e esperando que o outro também compreenda a gente, né? Aqui o livro Roteiro tem o capítulo 37, chama Experimentação. Vou ler só um pedacinho. Ó. Um lavrador bem avisado investiga o solo, plantando com devoção e confiança. Não se ri do pedregulho, afasta-o atencioso. Não ironiza o espinheiro, remove-o a benefício da lavoura que lhe é própria. Não goza com o duelo entre os grelos tenros e os velhos destruidores. Combate os insetos devoradores com vigilância e serenidade e defendendo o futuro do bom grão. Não acontece assim na Terra com a maioria dos pesquisadores da espiritualidade. A pretexto de se garantirem contra a mistificação, espalham duros obstáculos sobre a gleba moral onde operam com a charrua da observação. Por isso, muitas vezes, inutilizam seus próprios instrumentos de trabalho antes de qualquer resultado. Transformam companheiros em cobaias, exigem dos outros qualidades que eles mesmos não possuem, tratam com deliberado desprezo o pequenino embrião da realidade e acabam habitualmente na negação, incapazes de penetrar o templo do espírito. Quer dizer, aí ele finaliza aqui. Não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma ave na floresta. A verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir a grandeza. Então, quer dizer, ele fala do lavrador, né, nessa metáfora, que ele é atencioso, né, e que ele não despreza nada na terra. A gente não faz dessa mesma forma como na questão da espiritualidade. Isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mais alguma coisa? Tem mais aqui, mas... Acho que mais ou menos as mesmas questões. No Caminho, Verdade e Vida também, quando tem o capítulo 35, que ele fala da semeadura, e ele fala: é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei que toda semeadura se desenvolve. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso, né? Que de qualquer jeito a semeadura vai se desenvolver. O que a gente anda semeando, né? Não, haja, pois, suficiente cuidado de nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós de conformidade com as leis que regem a vida. Não, e aí é todo dia isso, porque aqui todo dia. No Vinha de Luz, que chama Sementeiras de Ceifa, diz, plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações
de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Então ele vai falando, né? Repara no final, repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Então todo dia você está plantando, todo dia você está colhendo. Ainda quando você está ocioso, você está plantando o quê? Um joio, que você vai ter que colher. É da lei, né? A lei é do plantio mesmo. Agora, o que você está plantando, como você está plantando, como você está adubando, como você está trabalhando com isso em relação a si mesmo, em relação ao outro, isso que a gente tem que estar atento, né? Terminamos? Está na hora. Terminamos, né? Vamos encerrar. Eu escolhi para encerrar uma poesia do Casimiro Cunha. Na realidade, é uma carta aos homens do campo, o título. Mas eu achei que tem muito a ver com o nosso estudo, achei muito legal. Então, a gente vai encerrar, porque poesia eu estou aprendendo a gostar, sabe? Eu fico assim, gente, tem tanta coisa bonita que eu preciso aprender a desenvolver, que a gente não tem um hábito, né, de leitura. Eu, por exemplo, não tenho hábito de ler poesia agora, com a doutrina eu estou gostando, apreciar a música, né? São coisas muito sublimes que a gente realmente tem que buscar, criar mais intimidade com elas. Então, fica aí o convite do Casimiro Cunha como a nossa prece final. Tá bom? Meu irmão, se o teu trabalho é o trato amigo da terra, vive a grandeza sublime que a tua missão encerra. Busca os livros, mas conserva a tua realidade, sabendo que a natureza é o livro da eternidade. Há no céu quem não te esquece, cultiva o teu campo em flor. O mundo não viveria sem tua cota de amor. Conserva e ama a paisagem onde o teu sonho nasceu. A terra bondosa e farta é outra mãe que Deus te deu. Borda o teu campo de estradas, semeia o teu caminho. Seja o teu sítio uma escola de amor, de aço, de carinho. Trabalha educando os teus, educa e triunfarás. Teu exemplo ensina no mundo o santo esforço da paz. Hoje, as ciências terrestres, por vezes, causam tristeza, mas tu conservas o mundo com as luzes da natureza. O Cristo não te abandona com a paz de seu coração, pois transformas no caminho as suas bênçãos em pão. Irmão da simplicidade, Deus te abençoe, lavrador. O teu celeiro está farto de luz, de paz e de amor. Muita paz, né, para todos nós durante a próxima semana e vamos nos preparar, se Deus quiser, para o próximo estudo. Isso. Semana que vem deve ser o último da parábola, né? Finalizando ela. Vamos ver o que nos aguarda. Até semana, que Deus quiser. Até semana, se Deus quiser. Tá, paz.